A Dança da Morte. Stephen King. A Dança da Morte. Livro 3. Capítulo 61. O Homem Escuro instalara seus postos de guarda ao longo de toda a fronteira leste do Oregon. O maior ficava em Ontário, onde a I-80 atravessa o estado de Idaho. Ali havia 6 homens, alojados no trailer de um enorme caminhão Peterbilt. Fazia mais de uma semana que estavam ali, jogando pôquer o tempo todo, apostando notas de 20 e 50 tão inúteis como o dinheiro do banco imobiliário. Um deles já ganhara quase $60.000 de mentira, e outro, um homem cujo salário no mundo pré-epidemia tinha sido de cerca de $10.000 por ano, tinha mais de 40.000 apostados. Chovera quase toda a semana, e os ânimos no trailer estavam ficando acirrados. Eles tinham vindo de Portland e queriam voltar para lá. Havia mulheres em Portland. Pendendo de um gancho havia um potente rádio bidirecional, transmitindo somente estática. Eles esperavam que o rádio transmitisse apenas uma simples palavra: voltem. Isto significaria que o homem que esperavam havia sido capturado em algum outro lugar. O homem que estavam procurando tinha cerca de 70 anos de idade. Era tarracado e estava ficando calvo. Usava óculos e dirigia um veículo pintado de branco sobre azul com tração nas 4 rodas. Talvez um Jeep ou um utilitário International Harvester. Quando localizado, seria um homem morto. Eles estavam ficando nervosos e entediados. A novidade de jogar pôquer fazendo altíssimas apostas com dinheiro sem valor se esgotara 2 dias atrás, mesmo para o mais bronco deles. Mas não entediados o suficiente para simplesmente voltar para Portland por conta própria. Tinham recebido ordens do turista andarilho em pessoa. E mesmo depois de instalada a claustrofobia induzida pela chuva, permanecia o terror que sentiam dele. Se fracassassem na missão e ele descobrisse, que Deus tivesse piedade deles. Assim, ficavam ali sentados, jogando cartas e se revezando na vigilância, através da fenda de observação que haviam aberto na parede de aço do trailer. A I-80 aparecia deserta em meio à chuva monótona e persistente. Mas se o scout surgisse por ali, seria visto e detido. Ele é um espião do outro lado, dissera-lhes o turista andarilho, com aquele sorriso horrível repuxando-lhe os cantos da boca. Por que era tão horrível, nenhum deles saberia dizer, mas, quando se dirigia a alguém, a pessoa sentia o sangue se transformar em sopa de tomate quente nas veias. Ele é um espião e poderíamos recebê-lo de braços abertos, mostrar-lhe tudo e depois mandá-lo de volta ileso. Mas eu o quero. Quero os 2. E enviaremos suas cabeças pelas montanhas antes que a neve desapareça, que as masquem por lá durante todo o inverno. A seguir, gargalhar eufórico para as pessoas que reunira numa das salas de conferência do Centro Cívico de Portland. Elas sorriam de volta, mas eram sorrisos frios e inquietos. Em voz alta, elas podiam até fingir estarem orgulhosas por terem sido escolhidas para tal responsabilidade. Mas, no íntimo, desejavam que aqueles olhos terríveis, felizes, semelhantes aos de uma doninha, se fixassem em qualquer outra pessoa que não eles. Havia outro posto de guarda bem ao sul de Ontário, em Cheval. Lá estavam 4 homens em uma pequena casa à beira da I-95, que serpenteava na direção do deserto de Alvord, com suas estranhas formações rochosas e seus córregos escuros e soturnos. Os outros postos eram guarnecidos por duplas de homens, e havia mais de uma dúzia, estendendo-se da pequena cidade de Flora junto à rodovia 3 e a menos de 100 quilômetros da divisa com o estado de Washington. Por todo o caminho até McDermott,
na divisa Oregon-Nevada. Um velho dirigindo um veículo azul e branco com tração nas 4 rodas. As instruções a todas as sentinelas eram as mesmas: matá-lo, mas não atingi-lo na cabeça. Não deveria haver sangue ou lesão acima da garganta. Não quero devolver mercadoria danificada, dissera-lhes Randy Flagg, soltando de novo sua horrível risada. A fronteira norte entre Oregon e Idaho é marcada pelo rio Snake. Quem seguisse o Snake partindo do norte de Ontário, onde os 6 homens no trailer jogavam cartas por dinheiro sem valor, finalmente chegaria à distância de uma cusparada de Copperfield. Ali o rio Snake faz uma curva que os geólogos chamam de meandro, e perto de Copperfield as águas do rio foram represadas, formando a represa do meandro. E naquele 7º dia de setembro, enquanto Stu Redman e seu grupo seguiam o caminho pela Autoestrada 6 do Colorado, mais de 1.500 quilômetros ao leste e para o sul, Bob Terry estava sentado no interior da loja de miudezas Copperfield, tendo ao lado uma pilha de revistas em quadrinhos, perguntando-se quais seriam as condições da represa do meandro e se as comportas tinham sido deixadas fechadas ou abertas. Lá fora, a Autoestrada 86 do Oregon passava diante do estabelecimento. Ele e seu parceiro, Dave Roberts, agora adormecido no apartamento do andar de cima, haviam discutido exaustivamente a represa. Estivera chovendo por toda a semana. O rio Snake estava alto. E se a velha represa do meandro cedesse? Más notícias. Uma gigantesca muralha de água se abateria sobre Copperfield, levando de roldão o velho Bob Terry e o velho Dave Roberts por todo o trajeto até o Oceano Pacífico. Eles haviam cogitado uma ida à represa para ver se havia rachaduras, mas no fim não tiveram coragem. As ordens de Flagg haviam sido específicas: fiquem escondidos. Dave assinalara que Flagg podia estar em qualquer lugar. Era um viajante compulsivo e havia boatos de que podia aparecer de repente no insignificante vilarejo isolado, onde só havia um grupo de pessoas reparando linhas de energia elétrica ou recolhendo armas de algum arsenal do exército. Ele se materializava como um fantasma. Só que era um fantasma negro e sorridente em botas empoeiradas com saltos gastos. Às vezes, estava sozinho. Em outras ocasiões, Lloyd Harrod o acompanhava, ao volante de um enorme automóvel Daimler, preto como um rabecão e tão comprido quanto. Às vezes estava caminhando. Em dado momento, não estava presente. No momento seguinte, estava. Podia estar um dia em Los Angeles, assim diziam os boatos, e aparecer em Boise um dia mais tarde, a pé. Entretanto, conforme Dave também observara, nem mesmo Flagg podia estar em 6 lugares diferentes ao mesmo tempo. Um deles bem que podia ir dar uma olhada na maldita represa e voltar depressa. As probabilidades a favor eram de 1 em 1000. Muito bem, então vá você, dissera-lhe Bob Terry. Tenha minha permissão. Mas Dave recusara a sugestão com um sorriso nervoso. Porque Flagg tinha uma forma de saber das coisas, mesmo sem estar presente. Alguns diziam que possuía um poder sobrenatural sobre os predadores do reino animal. Uma mulher chamada Rose Kingman alegava tê-lo visto estalar os dedos para vários corvos pousados no fio telefônico. Então os corvos tinham voado para os ombros dele, dissera a mulher, e depois garantira que os corvos crocitavam sem parar. Flagg, Flagg, Flagg. Aquilo era simplesmente ridículo, e ele sabia. Os idiotas podiam acreditar. Mas a mãe Dolores de Bob Terry não havia criado idiotas. Ele sabia que tais histórias se espalhavam, sendo exageradas quando passadas de boca em boca. Tal como sabia que o homem escuro devia estimular histórias deste tipo. Contudo, aqueles boatos davam-lhe um pequeno estremecimento atáfico,
como se no âmago de cada um houvesse uma pepita de verdade. Alguns diziam que ele podia invocar os lobos ou introduzir seu próprio espírito no corpo de um gato. Um homem em Portland afirmara que ele carregava uma doninha, uma Marta ou qualquer outro animal, naquela surrada mochila de escoteiro que usava quando estava caminhando. Tolices, tudo aquilo. Só que, suponhamos que ele pudesse falar com animais, como um satânico Dr. Dolittle. E suponhamos que ele e o Dave saíssem para dar uma espiada naquela maldita represa em desobediência franca às suas ordens e fossem vistos. O castigo para a desobediência era a crucificação. Bob Terry preferiu então crer que a velha represa não cederia. Tirou um quente do maço sobre a mesa e acendeu, com uma careta de asco para o sabor quente e seco. Dentro de mais 6 meses, nenhum dos malditos cigarros estariam em condições de ser fumado. Talvez fosse até melhor assim. De qualquer modo, aquela porra só leva à morte. Suspirou e pegou outra revista da pilha. Aquela era uma porra ridícula chamada As Jovens Tartarugas Ninjas Mutantes. As tartarugas ninjas supostamente deviam ser heróis de meia tigela. Ele arremessou Rafael, Donatello e seus companheiros feitos nas coxas pela loja e a revista que eles habitavam foi pousar em forma de tenda em cima da caixa registradora. Eram babaquices como aquela revista, ele pensou, que faziam a gente acreditar que o mundo bem que merecia ser destruído. Pegou a próxima revista, um Batman. Ali estava um herói a qual, pelo menos, se podia dar algum crédito. E virara justamente a primeira página quando viu a Scout azul passando em frente à loja, seguindo para o oeste. Seus enormes pneus espalhavam lençóis lamacentos de água de chuva. Bob Terry ficou olhando de queixo caído para o lugar onde o carro tinha passado. Ele não podia acreditar que o veículo pelo qual todos estavam procurando acabara de passar justamente por seu posto. Para ser franco, lá no seu íntimo, desconfiava de que tudo aquilo não passava de um detalhe de merda. Correu para a porta e a escancarou. A seguir, correu para a calçada, ainda segurando o Batman. Talvez houvesse sido apenas uma alucinação. Pensar em Flag provocava alucinações em qualquer um. Mas não eram alucinações. Ele ainda captou um vislumbre do teto da Scout enquanto o veículo descia a encosta íngreme, saindo da cidade. A seguir, estava correndo através da loja deserta, gritando por Dave a plenos pulmões. O juiz aferrava o volante com ar sombrio, procurando fingir que não existia uma coisa chamada artrite e que, se existisse, ele não padecia disso. E se padecesse, ela jamais o acometeria no tempo úmido. Não tentou levar a ideia adiante porque a chuva era um fato consumado, como diria seu pai, e que só havia esperança no Monte Esperança. Ele tampouco estava conseguindo levar aquela fantasia muito além disso. Estivera dirigindo debaixo de chuva pelos últimos 3 dias. Às vezes ela diminuía para uma simples garoa, mas em geral consistia em um velho e bom aguaceiro. E isto também era um fato consumado. As estradas estavam a ponto de inundar em alguns trechos, e na próxima primavera, várias delas estariam intransitáveis. Por várias vezes, durante esta pequena expedição, ele havia agradecido encarecidamente a Deus pelo Scout. Nos primeiros 3 dias, avançando penosamente pela I-80, convencera-se de que não alcançaria a costa oeste antes do ano 2000 se continuasse a seguir por estradas vicinais. A interestadual se apresentara inteiramente deserta em longos trechos, e em alguns lugares ele tivera de zigue-zaguear em meio ao tráfego engarrafado em segunda marcha. Mas por diversas vezes ele se vira forçado a aplicar o guincho do Scout ao para-choque traseiro de um carro e rebocá-lo para fora da estrada, a fim de abrir um espaço por onde pudesse seguir em frente. A altura de Rawlins já tivera o suficiente.
Virou para noroeste, contornando a grande bacia divisória. E 2 dias mais tarde, acampara na quinta noroeste de Wyoming, a leste de Yellowstone. Até ali as estradas estavam quase inteiramente vazias. Cruzar o Wyoming e a parte leste de Idaho tinha sido assustador, uma experiência irreal. Ele não pensara que a sensação de morrer pudesse se impor com tanto vigor naquela terra vazia e tão pouco em sua própria alma. Contudo, assim era. Uma quietude maligna sob aquele grande céu ocidental, onde outrora tinha reinado os alces e os Winnebagos. Estava ali nos postes telefônicos que haviam caído, não sendo reparados. Estava ali na fria e expectante imobilidade de pequenas cidades atravessadas por seu scout. Lemont, Mud Gap, Jeffrey City, Lindell Crowheart. A solidão cresceu com sua percepção do vazio, com sua internalização da sensação de morte. Ficou cada vez mais certo de que nunca mais tornaria a ver a Zona Franca de Boulder ou as pessoas que lá viviam. Franny, Lucy, o jovem Lauder, Nick Andrews. Começou a pensar que sabia como Caim devia ter se sentido quando Deus o exilara na terra de Nod. Só que a terra ficava a leste do Éden. O juiz estava agora no oeste. Sentiu isto mais intensamente ao cruzar a fronteira entre Wyoming e Idaho. Entrou em Idaho através da Targ Pass e parou à beira da estrada para um almoço rápido. Não havia nenhum som senão o soturno borbulhado, um intenso volume de água num riacho próximo e um estranho rangido, que lembrava uma dobradiça de porta enferrujada. Acima, o céu azul estava começando a ficar ocupado por nuvens encarneiradas. O tempo úmido se aproximava e, junto com ele, a artrite. Até então sua artrite se comportara. Apesar do exercício de dirigir por longas horas e o que era aquele rangido? Terminando o almoço, ele pegou o rifle Garand no carro e caminhou até a área de piquenique junto ao riacho, que deveria ter sido um agradável lugar para refeições com um tempo mais ameno. Havia ali um pequeno bosque com várias mesas situadas à sombra, e pendendo de uma das árvores, seus sapatos quase tocando o solo, estava um homem enforcado, a cabeça vergada grotescamente, a carne já quase toda bicada pelas aves de rapina. O rangido e os estalos vinham da corda oscilando de um lado para o outro, já quase toda esfiapada. Foi dessa maneira que soube que estava no oeste. Chegou a Beauty City 2 dias mais tarde, com a dor nos dedos e joelhos aumentando a tal ponto que fez uma pausa de um dia inteiro, abrigado em um pequeno quarto de motel. Estendido na cama de motel em profundo silêncio, com toalhas quentes enroladas em torno das mãos e joelhos, lendo Law and the Classes of Society. O juiz Ferris parecia um singular cruzamento entre o velho navegante e um sobrevivente de Valley Forge. Com um bom suprimento de aspirina e conhaque, ele prosseguiu, procurando pacientemente por estradas secundárias, usando a tração nas 4 rodas do Scout e abrindo seu lamacento caminho, sempre contornando os veículos avariados, em vez de usar o guincho e evitar o flexionamento e curvamento do corpo que esta tarefa exigia. Nem sempre era possível. Aproximando-se das montanhas Salmon River em 5 de setembro, 2 dias atrás, ele fora obrigado a guinchar um enorme caminhão da companhia Contel e rebocá-lo por 4 quilômetros em marcha ré antes que o acostamento sumisse de um lado e ele pudesse jogar aquela porcaria no rio cujo nome não sabia. Na noite de 4 de setembro, um dia antes do caminhão da Contel e 3 dias antes que Bob Terry o visse passando em frente à loja Copperfield, ele havia acampado em New Meadows e uma coisa um tanto desconcertante aconteceu. Ele havia parado no Ranchette Motel, conseguindo uma chave para um dos quartos na recepção e encontraram um bônus,
um aquecedor à bateria, que instalou ao pé da cama. O crepúsculo já o encontrara realmente aquecido e confortável pela primeira vez em uma semana. O aquecedor emitia um fulgor forte e gostoso. Ficou só de cuecas, recostado nos travesseiros, lendo um caso sobre uma negra iletrada em Brixton, Mississippi, que fora condenada a 10 anos por um pequeno furto em uma loja. O promotor assistente e mais 3 jurados eram negros. E Laffian parecia estar indicando que... Tap, tap, tap. Batidas na janela. O velho coração do juiz saltou em seu peito. O livro de Laffian voou de suas mãos. Agarrando o Garrett e apoiando-se no espaldar de uma cadeira, ele o apontou para a janela, disposto a tudo. Passou em disparada por sua mente a história que acobertaria sua presença ali, como folhas secas sopradas pelo vento. Era isso. Eles queriam saber quem era ele, de onde tinha vindo. Era um corvo. O juiz relaxou, aos poucos, e conseguiu esboçar um pequeno e trêmulo sorriso. Apenas um corvo. Estava pousado no peitoril, sob a chuva. Suas penas grudadas comicamente, seus olhinhos espiando pela vidraça gotejante, espiando um jurista muito velho e o espião mais amador do mundo, deitado numa cama de motel de Idaho, usando nada mais que cuecas com a inscrição Los Angeles Lakers, impressa em púrpura e dourado, com um grosso livro jurídico atravessado sobre sua enorme barriga. O corvo quase parecia rir do que vira. O juiz relaxou afinal e sorriu de volta. Tudo bem, a piada sou eu. Entretanto, após 2 semanas viajando sozinho pelo país, ele se sentia no direito de ficar um tanto sobressaltado. Tap, tap, tap. O corvo, batendo na vidraça com seu bico. Batendo como tinha batido antes. O sorriso do juiz vacilou. Havia alguma coisa no modo como o corvo o fitava que não lhe agradava nada. O pássaro parecia quase rir, mas era um riso desdenhoso, uma espécie de zombaria. Tap, 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 como o corvo que voara para o poleiro acima do busto de Palas. Quando é que descobrirei as coisas que eles precisam saber e voltarei para a Zona Franca? Nunca mais. Terei alguma ideia do tipo de rachadura que pode existir na couraça do homem escuro? Nunca mais. Voltarei são e salvo? Nunca mais. Tap, tap, tap. Olhando para ele, o corvo parecia rir. O juiz então foi invadido por uma certeza visionária, capaz de encolher os testículos de um homem, de que aquilo era o homem escuro, sua alma, seu cá, de algum modo projetado no corvo sorridente e encharcado de chuva que o fitava avaliador. Ficou olhando para o corvo fascinado. Os olhos do corvo pareceram aumentar. Estavam orlados de vermelho, conforme notou, de uma viva tonalidade escura de rubi. A água da chuva escorria e gotejava. O corvo se inclinou à frente e, deliberadamente, bicou a vidraça. O juiz pensou. Creio que está me hipnotizando. Talvez esteja mesmo, um pouquinho. Mas talvez eu é que esteja velho demais para essas coisas. E supondo, claro que é uma tolice, mas supondo que seja ele, será que consigo pegar aquele rifle no movimento brusco e rápido? Faz 4 anos desde que participei de um concurso de tiro aos pratos, mas já fui campeão em 76 e de novo em 79, ainda tendo uma boa colocação em 86. Não era dos melhores, nada de medalhas este ano, por isso desisti. Meu orgulho era muito maior do que minha visão, embora ainda fosse bom o suficiente para ser o 5º colocado entre 22 participantes.
E essa janela está muito perto do que a distância regularmente para o tiro aos pratos. Se fosse ele, eu conseguiria matá-lo? Capturar o seu K, caso exista tal coisa, dentro do corpo de um corvo agonizante. Seria demasiado inadequado um velhote acabar logo com toda essa história através do mero assassinato de um pássaro preto na região oeste de Idaho? O corvo sorriu para ele. O juiz agora teve plena certeza de que estava sorrindo. Com um movimento súbito, sentou-se na cama e levou o rifle Garand ao ombro, com um gesto rápido e seguro. Fez isso melhor do que jamais imaginaria. Uma espécie de terror pareceu acometer o corvo. Suas asas encharcadas farfalharam, respingando gotas de chuva. Seus olhos pareceram se dilatar de medo. O juiz o ouviu proferir um cau estrangulado e teve um instante de triunfal certeza. Aquilo era o homem escuro. Ele havia subestimado o juiz, e o preço disso seria sua miserável vida. Pega essa! Trovejou o juiz e apertou o gatilho. Só que o gatilho não se moveu porque estava travado. E no segundo seguinte a janela estava vazia, só restando a chuva. O juiz baixou o Garand para o colo, sentindo-se aturdido e idiota. Disse para si mesmo que, afinal, era apenas um corvo, um momento de diversão para animar o entardecer. E se houvesse estilhaçado a vidraça, deixando a chuva entrar, só teria a chateação de ter que sair a procurar outro quarto. Era de fato um sortudo. Não obstante, dormiu mal aquela noite e várias vezes acordou sobressaltado para olhar à janela, certo de ter ouvido ali uma bicada espectral. Bem, se o corvo tornasse a pousar ali, desta vez não iria escapar. Ele agora deixara o rifle destravado. Mas o corvo não voltou. Na manhã seguinte, continuou dirigindo para o oeste. Sua artrite nem pior nem melhor. Pouco depois das 11, havia parado numa pequena lanchonete para almoçar. E enquanto terminava seu sanduíche e uma xícara de café, tinha visto um enorme corvo esvoaçando para baixo até pousar num fio telefônico meio quarteirão rua acima. O juiz ficou observando, fascinado, com a xícara térmica vermelha a meio caminho entre a mesa e sua boca. Não era o mesmo corvo, claro que não. A esta altura deveria haver milhões de corvos, todos gordos e bem nutridos. Era um mundo de corvos agora. Mas, mesmo assim, ele sentiu que era o mesmo corvo e teve um pressentimento de fatalidade. Uma confirmação subreptícia de que tudo estava terminado. O juiz perdeu a fome. Seguiu em frente. Alguns dias depois, ao 12:15, agora em Oregon e seguindo para o oeste pelo 86, atravessou a cidadezinha de Copperfield, sem sequer olhar para a loja de miudezas de onde Bod Terry o via passar, os olhos esbugalhados de espanto. O Garand repousava no banco, ao lado dele, destravado, junto a uma caixa de munição. O juiz decidira atirar em todos os corvos que visse, apenas por precaução. Mais rápido! Não pode fazer esta porra correr mais rápido? Pare de pegar no meu pé, Bob Terry. Só porque você dormiu no ponto, isso não é motivo para encher meu saco. Dave Hobbs estava ao volante do Jeep Willys International, que ficara estacionado ao lado da loja de miudezas embicado para a frente. Naquele momento, Bob Terry havia acordado Dave. Até que ele se vestisse, o velhote no Scout conseguira uns 10 minutos de dianteira. A chuva agora era torrencial e a visibilidade péssima. Bob Terry segurava um Winchester sobre o colo e tinha um Colt 45 enfiado no cinto. Dave, que usava botas de cowboy, jeans, uma capa impermeável amarela e nada mais, olhou de relance para ele. Se continuar pressionando o gatilho desse rifle, vai acabar abrindo um buraco em sua porta, Bob Terry.
Eu só quero que você pegue o velho, disse Bob Terry e resmungou para si mesmo. As tripas. Baleá-lo nas tripas. Nada de acertar a cabeça. É isso aí. Pare de falar sozinho. Gente que fala para si mesma está fingindo para si mesma. É isso que eu acho. Onde ele está? Perguntou Bob Terry. A gente pega o velho. A menos que você tenha sonhado com essa porra toda. Se sonhou, eu não queria estar na sua pele, meu irmão. Não foi sonho. Foi aquele scout. Mas e se ele pegou um desvio? Desvio onde? Ao longo desta rodovia só há estradas de terra de fazendas. Ele não progrediria nem 20 metros por uma delas sem ficar atolado até os paralamas, mesmo com tração nas 4 rodas e tudo. Fica frio, Bob Terry. Bob disse deploravelmente. Não posso. Continuo me perguntando como me sentiria empendurado até secar em algum poste telefônico no meio do deserto. Para com isso. Ei, veja lá. Está vendo ele? Estamos sentindo o cheiro do rabo dele agora, por Deus. À frente deles havia uma tremenda colisão, já durado meses, entre um Chevrolet e um enorme e pesado Buick. Os 2 carros jaziam sob a chuva, bloqueando a estrada de uma margem à outra, como os ossos enferrujados de 2 mastodontes insepultos. À direita, marcas recentes de pneus estavam impressas no acostamento. É ele, disse Dave. Aquelas marcas foram feitas há menos de 5 minutos. Manobrou Willis para dar uma guinada em torno da colisão e sacolejaram loucamente pela margem inclinada. Dave retornou à estrada pelo mesmo ponto que o juiz utilizara antes. E ambos viram as lamacentas impressões em espinhas de peixe feitas no asfalto pelos pneus do Scout. No topo da colina seguinte avistaram o Scout, que acabava de desaparecer numa curva 3 quilômetros adiante. Oba! Gritou Dave Roberts. Ele já está no papo. Pisou fundo no acelerador e Willis arremeteu para 90 quilômetros por hora. O para-brisa era um borrão prateado de chuva que os limpadores não conseguiam clarear. Tornaram a avistar o Scout no topo da curva, agora mais perto. Dave acionou o interruptor dos faróis dianteiros e começou a pressionar o redutor de luz com o pé. Após alguns instantes, as lanternas traseiras do Scout piscaram. Muito bem, disse Dave. Vamos agir amistosamente. Faça-o descer e nada de besteiras, Bob Terry. Se fizermos tudo certinho, teremos 2 suítes do MGM Grand em Vegas. Se fodermos tudo, vamos ter nossos rabos arrancados. Portanto, não faça merda. Vamos, faça o velhote descer. Ah, meu Deus, por que ele não passou por Robinette? Gemeu Bob Terry. Suas mãos aferravam o Winchester. Dave bateu em uma delas. Você não vai descer com esse rifle. Mas, calha a boca e mostre um sorriso, porra. Bob forçou um sorriso. Era como um sorriso de um palhaço mecânico num parque de diversões. Você não convence, rosnou Dave. É melhor ficar no maldito carro. Tinham parado ao lado do Scout, que também estava com 2 rodas sobre a estrada e 2 sobre o acostamento de terra, o motor ligado. Sorrindo, Dave saiu. Tinha as mãos nos bolsos do impermeável. No bolso esquerdo havia um 38 especial da polícia. O juiz desceu cuidadosamente do Scout. Também usava um impermeável amarelo. Caminhava com cautela, movendo-se tal como se movera um homem carregando um vaso frágil. A artrite o atacara como um bando de tigres. Ele tinha o rifle Garand na mão esquerda. Ei, não está pretendendo usar isso contra mim, está? Disse o homem do Willis, com um sorriso amistoso. Acho que não, respondeu o juiz. Os 2 falavam acima do ruído da chuva que caía. Vocês devem ter estado lá em Copperfield.
Sim, estivemos. Sou Dave Roberts. Ele estendeu a mão direita. Meu nome é Ferris, disse o juiz e ofereceu a mão direita. Ele relanceou para a janela do passageiro do Willis e viu Bob Terry inclinando-se para fora, segurando o 45 com as duas mãos. A chuva pingava do cano da arma. O rosto dele, lívido como de um cadáver, ainda exibia o sorriso esgaçado de um maníaco. Ah, o sacana! Murmurou o juiz e puxou sua mão do aperto escorregadio de chuva de Roberts no instante em que este disparou, através do bolso do impermeável. A bala penetrou no meio do corpo do juiz, logo abaixo do estômago, achatando, girando, alargando a trajetória para sair à direita de sua espinha, onde deixou um buraco do tamanho de um pires. O Garand caiu de sua mão sobre a estrada e foi arremessado contra a porta aberta do Scout no lado do motorista. Nenhum deles notou o corvo que voejara para um fio telefônico do outro lado da estrada. Dave Roberts deu um passo à frente para terminar o serviço. Enquanto fazia, Bob Terry disparou da janela do passageiro do Willis. Sua bala acertou Roberts na garganta, dilacerando-a. Uma fúria de sangue escapou pela frente do impermeável de Roberts, misturando-se à chuva. Ele se virou para Bob Terry, o queixo se movendo sem produzir som, mostrando um espanto agonizante, os olhos arregalados. Deu 2 passos cambaleantes à frente. Então o espanto sumiu de seu rosto. Desapareceu qualquer expressão. Ele tombou morto. A chuva caía e tamborilava nas costas do seu impermeável. Ah, merda! Olha só para isto! Gritou Bob Terry em seu absoluto desalento. O juiz pensou. Minha artrite se foi. Se eu vivesse, poderia explorar a profissão médica. A cura para a artrite é uma bala nas tripas. Ah, meu Deus, eles estavam à minha espera. Terá Flegg contado a eles? Deve ter contado. Que Jesus ajude quem mais o comitê enviar para cá. O Garand jazia na estrada. O juiz se inclinou para ele, sentindo que suas tripas tentavam escapar para fora do corpo. Era uma sensação curiosa, não muito agradável. E daí? Ele pegou o rifle. Estaria destravado? Estava. Começou a erguê-lo. Parecia pesar 1 tonelada. Bob Terry finalmente afastou seu olhar apavorado de Dave, bem a tempo de ver que o juiz se preparava para baleá-lo. O juiz estava sentado na estrada, seu impermeável vermelho de sangue do peito até a bainha. Havia pousado o cano do Garand no joelho. Bob disparou um tiro e errou. O Garand enviou um trovão gigantesco e vidro estilhaçado salpicou o rosto de Bob Terry. Ele gritou, certo de que estava morto. Então viu que a metade esquerda do para-brisa se fora e compreendeu que ainda continuava dono de si. O juiz corrigia sua pontaria penosamente, girando o Garand talvez uns 2 graus sobre o joelho. Bob Terry, com os nervos totalmente em frangalhos agora, disparou 3 vezes em rápida sucessão. O primeiro tiro abriu um buraco na lateral da cabine do Scout. O segundo atingiu o juiz acima do olho direito. O 45 é uma arma de grande porte e a curta distância produz estragos enormes e desagradáveis. Esta bala arrancou boa parte do topo do crânio do juiz, arremessando tudo contra o Scout. A cabeça dele vergou radicalmente para trás, e a terceira bala de Bob Terry entrou 1 centímetro abaixo de seu lábio inferior, explodindo os dentes para dentro da boca, de onde foram aspirados em seu estertor final. O queixo e o maxilar se desintegraram. O dedo do juiz comprimiu o gatilho do Garand numa convulsão agonizante. Mas a bala foi se perder velozmente num céu branco e chuvoso. E o silêncio baixou. A chuva tamborilava nos tetos do Scout e do Willis.
nos impermeáveis dos dois homens mortos. Era o único som até o corvo alçar voo do fio telefônico com um grasnido roufenho. Esse grasnido assustou Bob e Terry, tirando-o do seu estupor. Desceu lentamente do banco do carona, ainda aferrando o esfumaçado 45. Eu fiz isso, disse confidencialmente para a chuva. Estraçalhei o rabo dele. É bom acreditar nisso. Foi como um duelo do OK Corral. Uma belíssima nota A. O velho Bob Terry deixou ele tão morto quanto você queria. Então, com crescente horror, percebeu que não era o rabo do juiz que havia estraçalhado afinal. O juiz morrera inclinado para dentro do scout. Bob Terry agora o aferrou pela lapela do impermeável e o puxou para a frente, olhando para o que restava das feições do juiz. Nada mais restara senão o nariz. Para dizer a verdade, tampouco o nariz estava em bom estado. Podia ter acontecido com qualquer um. E, num sonho de terror, Bob Terry tornou a ouvir Flegg dizendo: quero mandá-lo de volta sem danos. Céus, podia ter acontecido com qualquer um. Era como se deliberadamente ele tivesse feito o contrário do que o turista andarilho ordenara. 2 tiros direto no rosto. Até os dentes tinham sumido. E a chuva tamborilava incessante. Estava tudo acabado. Aquilo era tudo. Ele não ousaria ir para o leste nem ficar no oeste. Ele ficaria pendendo de um poste telefônico com as costas nuas. Ou algo pior. Haveria coisas piores? Com aquele louco sorridente no comando, Bob Terry não duvidava de que haveria. Então, qual a resposta? Passando as mãos pelos cabelos, ainda olhando para o rosto destroçado do juiz, ele procurou refletir. O Sul. Era esta a resposta. Sul. Não havia mais guardas de fronteira. Do sul iria para o México e, se não ficasse longe o bastante, desceria para Guatemala, o Panamá, talvez seguindo até a porra do Brasil. Cairia fora daquele caos total. Chega de leste, chega de oeste. Agora era só Bob e Terry, são e salvo, tão longe do turista andarilho quanto pudesse, até onde seus sapatos gastos pudessem levar. Surgiu um novo som na tarde chuvosa. A cabeça de Bob e Terry se ergueu. Era a chuva, claro, batendo seu tambor de aço nas cabines dos 2 veículos, bem como o ronco de ambos os motores ligados, e um estranho som tic-taqueante, como saltos de botas surradas martelando com rapidez ao longo do macadame da estrada vicinal. Não, sussurrou Bob Terry. Ele começou a se virar. O som tic-taqueante ganhava velocidade. Um passo rápido, um trote, uma corrida, uma disparada, e Bob Terry acabou de se virar. Tarde demais. Ele estava chegando. Flegg estava vindo, como algum terrível monstro saído do filme mais apavorante jamais visto. As faces do homem escuro estavam afogueadas, os olhos cintilando de feliz amizade, enquanto um sorriso faminto, enorme e voraz, estirava-lhe os lábios sobre os enormes dentes tumulares, dentes de tubarão. E ele tinha as mãos estendidas diante do corpo, e havia reluzentes penas negras de corvo voejando de seu cabelo. Não, Bob Terry tentou dizer, porém nenhum som saiu. Ei, Bob Terry, você estragou tudo, berrou o homem escuro e caiu sobre o indefeso Bob Terry. Havia coisas piores do que crucificação. Eram dentes.